Bora lá, bora lá. E isso vai ser muito bom mesmo, tá? Para você que é TDAH, né, ansioso, tem dificuldade aí, né, para de concentração, geralmente eu estudo, tá, gente? É uma dica muito boa. Eu estudo, né, eu preparo meus sermões, eu faço meu devocional, sempre com fundo musical, tá? Isso me traz mais clareza mental. Então, assim, talvez para você seria interessante. Dominar seus impulsos, né, gente? Bora lá. Dominar seus impulsos. Eu escrevi aqui uma chave, uma palavra-chave. Eu quero sim que você fixa bastante na sua mente. Né? Isso deixa. Eu quero que você fixa na sua mente e que você escreva, tá? Dominar seus impulsos é a chave que abre as portas da sabedoria e do autocontrole. A verdadeira liberdade começa quando escolhemos agir com consciência. Deixa eu falar algo para você. Como é importante você aprender, né, a dominar os seus impulsos. Muitas das vezes nós sofremos graves prejuízos, né? Nós temos aí graves prejuízos nos nossos relacionamentos, você que tem empresa, quantas vezes aí, né, você tem prejudicado aí o seu relacionamento com o seu cliente, com os seus aí contratados, né, com os seus talvez funcionários, por você ser uma pessoa muito impulsiva, né, uma pessoa reativa. Uma pessoa impulsiva, uma pessoa reativa, ela tem aí uma grande dificuldade, né? Qual é essa grande dificuldade? De conter, né? De dominar é, os seus impulsos. Quantas palavras, né, no calor da raiva, das emoções, você falou e depois, em questão de segundos, né, quando tudo voltou ao normal, você se arrependeu. Quantas vezes, né? Escreve aí quantas vezes, coloque aí quantas vezes, tá? Muitas das vezes nós temos graves problemas, por quê? Porque nós não dominamos o que? Os nossos impulsos. E então aqui eu trouxe aqui alguns fatores, né, alguns impactos que por você não dominar os seus impulsos te levam a decisões precipitadas. E como, né, acontece aí uma decisão precipitada, por você não ter aí dominado os seus impulsos, tem também aí gera consequências indesejáveis, né? Então, bora lá. Fatores emocionais. O que é o fator emocional? O fator emocional é a emoção, né? É uma emoção intensa, como raiva, ansiedade, alegria. Tudo isso pode disparar impulsos, né? E no momento do impulso, você acaba tomando uma decisão que prejudica a sua vida lá na frente. Acaba aí, né, tendo prejuízo nos seus relacionamentos. Então, assim, é muito importante você ter essa clareza de, por causa do seu impulso, ou você não dominar os seus impulsos, você acabar aí perdendo coisas, né, pessoas valiosíssimas, né, que lá na frente você pode se arrepender. Então, assim, é muito importante você ter esse autoconhecimento. Para vocês que já me acompanham um bom tempo, eu sempre falo sobre o autoconhecimento, né? Porque quando você aprende a se conhecer, quando você aprende a ouvir, né, os seus sentimentos,
a prestar atenção nos gatilhos à sua volta. Quando você tem esse autoconhecimento, eu vou te dizer, ninguém mais te para, tá? Você começa aí a levantar voos, você começa a ter benefícios que eu vou te falar, viu? Incalculáveis. Então, assim, é muito importante, porque o autoconhecimento, ele te traz a entender sobre os seus próprios gatilhos emocionais, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, de terapia, na sessão terapêutica, que antes da explosão, né, a gente começa a sentir o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa muito raivosa, uma pessoa muito estressada, uma pessoa que tem muitos gatilhos, né, de estresse, de raiva, tem os sinais, antes da explosão, tem os sinais, né? Por exemplo, alguns começam a ter dor de cabeça, alguns começam, gente, a dar tremura, sabe, nos olhos, tipo assim, sabe aquela piscadinha? Eu não sei se com você é assim. Comigo, né? Comigo já aconteceu bastante, tá? Ninguém aqui tá livre, gente, de ter as suas necessidades, né? Emocionais básicas não atendidas. Então, todos nós somos vulneráveis, né? Então, o que que acontece? Também você pode sentir formigamento nas mãos. Algumas pessoas têm quintura, né, no rosto. Então, tudo isso é um sinal de que você tá para explodir, né? Por exemplo, você tá ali, não sei se já aconteceu isso com você, de você tá ali na fila do banco e, e de repente alguém passa na sua frente, né? Isso é um desrespeito muito grande, mas isso acontece. Então, tipo assim, às vezes você quer explodir com aquela pessoa, né? E você percebe que aquilo ali te deu uma quentura, te deu sabe? Uma dor no estômago para aqueles que têm ansiedade, por exemplo, muito elevada, ansiedade generalizada. Então, assim, isso pode acontecer. Uma das dicas que eu dou para o meu paciente, e quero aproveitar e dar essas dicas aqui, é que você pode contar de 1 até 10, sabe? Você pode contar de 1 até 10, é uma forma de você se corregular emocionalmente, tá? É uma forma de você se corregular emocionalmente. Então, gente, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi, que eu achei muito interessante e que eu trouxe aqui, né, para apresentar para vocês. O nome dessa história é O Despertar da Águia. Em uma pequena aldeia, nas montanhas vivia um jovem chamado Pedro, conhecido por sua impetuosidade. Sempre que algo o aborrecia, seja um amigo que não cumpriu uma promessa, ou um pequeno fracasso, ele reagia instantaneamente, muitas vezes se arrependendo de suas palavras e ações depois. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, Pedro encontrou uma águia presa em uma armadilha e sentiu compaixão. E decidindo, né, ajudar o animal, começou a puxar a armadilha com força. A águia, aterrorizada, começou a esbravejar e picar o jovem, que, tomado pela dor e raiva, decidiu soltá-la sem pensar. Com um golpe rápido, a águia voou para longe, deixando Pedro frustrado e ferido. Sentando-se sobre uma árvore, o jovem refletiu sobre o ocorrido. Por que me deixei levar pelo impulso? Pensou. Ele se lembrou de sua avó que dizia: a calidez da paciência pode curar teus ferimentos mais profundos. Inspirado,
decidiu que precisava aprender a ser mais paciente e a dominar seus impulsos. Nos dias seguintes, Pedro começou a refletir antes de agir. Quando sentia raiva ou frustração, surgiram e praticava a respiração profunda. Contava até 10 e se perguntava: qual a melhor forma de reagir? Com o tempo começou a haver mudanças, Com o tempo ele começou a ver mudanças em sua vida. Suas relações melhoraram e ele se tornou mais respeitado na aldeia. Certa manhã, enquanto caminhava pela floresta, novamente, Pedro viu outra águia. Estava voando livre e majestosa. Ele sorriu, lembrando-se do que havia arrependido. Do que ele havia aprendido. Dominar seus impulsos não significa reprimir as suas emoções, mas sim escolher como e quando se expressar. E assim, na tranquilidade da floresta, Pedro se sentiu livre como a águia no céu. Bora lá, moral da história. Bora lá para a moral da história. Dominar os impulsos é um aprendizado contínuo, que traz paz interior e melhora as relações ao nosso redor. Às vezes, uma pausa para respirar e refletir pode mudar completamente o desfecho de uma situação. Que história maravilhosa, né? Esse conto de Pedro nos traz, nos ensina que muitas das vezes o nosso impulso, por nós não dominar o nosso impulso, muitas das vezes nós não só ferimos outras pessoas, como também nós nos ferimos. E o interessante é que eu estava lembrando de um exemplo bíblico, clássico, de alguém que sofreu grandes prejuízos, por não dominar os seus impulsos. Vocês lembram da história de Saul? Essa história de Saul é tão engraçada. Saul, ele era o filho mais velho de Isaac e Rebeca, Eu creio que vocês já conhecem essa história. E ele trocou o seu direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Isso aconteceu quando ele voltou de uma caçada, faminto. E ali no impulso, no momento do impulso, agindo impulsivamente, ele não conseguiu controlar seu desejo imediato pela comida. Então, como resultado, ele troca, ele perdeu ali os benefícios futuros importantes, incluindo a liderança da família e as bênçãos espirituais significativas. E então, o que acontece? E essa história, se você quiser conhecer um pouco mais, está em Gênesis, tá? Capítulo 25, do 29 ao 34. Você vai conhecer a história de Esaú, tá? Então, deixa eu dizer para você, muitas das vezes são grandes os prejuízos que nós, adquirimos ao longo da nossa jornada, porque a gente não domina os nossos impulsos. Eu aprendi, como o meu temperamento é sanguíneo, eu aprendi a não dar respostas no calor das emoções. Eu aprendi a parar, a pensar, analisar, sabe? Você pode ser analista de si mesmo. Eu costumo dizer que o autoconhecimento nos faz olhar para dentro. O autoconhecimento, ele te faz olhar para dentro de você, E imaginar, quais prejuízos você tem tido por ter tais comportamentos impulsivos. Então, assim, a única pessoa que pode olhar para dentro de você
e analisar os seus próprios comportamentos é você mesmo, sabe? Começa a analisar aonde você estaria hoje se você fosse uma pessoa com mais domínio próprio. Nas suas finanças, como você estaria hoje se você fosse uma pessoa que não fosse tão impulsiva, né? Impulsivo. Quantas compras você fez no calor do impulso? Quantos sims você deu nessa vida para alguém, né? No momento do impulso, sendo que você tinha que dizer não. E quantos não você disse, sendo que você poderia dizer sim? Só você pode analisar você mesmo. O que os impulsos têm te gerado? Quais prejuízos e quais benefícios? Controlar os impulsos não é uma tarefa fácil, mas eu posso afirmar e te garantir, também não é uma tarefa impossível. Quantas vezes eu conheço casos, gente, de pessoas que perderam casamento. Eu conheço casos de casais que tinham tudo para dar certo e deu tudo errado. Por falta de dominar os seus impulsos. Quantas empresas, né, foram à falência. A comunicação, gente, ela sempre foi importante. Há uma importância gigantesca em você aprender a se comunicar, né? A comunicação não violenta faz você manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Mas se você é uma pessoa que não consegue dominar os seus impulsos, você não consegue ter uma comunicação não violenta. Você se considera uma pessoa reativa? Você considera uma pessoa que toma decisões no calor das emoções? Quem nunca, né? Me conta aí nos comentários, quem nunca? Como eu sempre digo aqui para vocês, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, aprender a dominar os seus impulsos te leva além, te leva a ter paz. Olha os benefícios, né, que você pode colher por ser uma pessoa que aprende aí a dominar os seus impulsos, né? Você pode colher benefícios como sua paz, né? Nada vale uma paz, gente, mental. Nada vale paz. A palavra paz, gente, vale milhões, né? Por exemplo, você pode chegar a cargos, né? Você que trabalha aí nas empresas e é uma pessoa que tem uma comunicação não violenta, uma pessoa que sabe aí dominar, né? Ter controle emocional. Você pode aí alcançar o quê? Alcançar voos. Você pode aí subir de um cargo, né? Liderar, né? Gente, um líder que não sabe dominar os seus impulsos, um líder que não domina os seus impulsos, ele traz, gente, prejuízo incalculáveis à comunidade, né? Você já viu aquele líder estourado, aquele líder que, como diz aquele velho ditado, faz uma tempestade em um copo de água? Ou você nunca teve um líder assim? Será que é só eu que tive?
um líder tempestivo. Então, assim, essa comunidade, ela não cresce, né? Então, assim, é muito importante a gente entender. E talvez você fale assim, mas o que eu faço? Né? Eu sei que não é fácil. Inspirar também, gente, é uma boa técnica, né? Você sentiu ali aquele calor da emoção, você quer explodir, você quer jogar, né, no ventilador. Cuida de uma até 10, gente. Respirando. É simples. É de graça. Esse oxigênio maravilhoso que o Criador nos deu. Respira novamente, ó. Sente o ar entrando para o seu nariz e você solta lentamente pela boca. Faz essa experiência, depois você mesmo me conta. Crises de ansiedade. Tem pessoas que são tão agitadas, têm uma irritabilidade tão alta, que elas têm crise de ansiedade. Simplesmente, gente, com pequenas técnicas, né? Por exemplo, algo simples. Eu costumo dizer que o simples funciona e você tem ele de graça. Nós vivemos uma sociedade agitada. Esses dias eu estava estudando, né, fazendo pesquisas, e eu fiquei assustada com uma pesquisa que eu estava estudando, e a ciência aponta que até 2030, gente, 60% da população mundial vai estar com depressão. Acha que esse mundo agitado, né? Esse mundo agitado, gente, chega um momento que você precisa aprender, sabe? A controlar os seus impulsos, a controlar essa ansiedade. A ansiedade, ela precisa fazer parte da nossa vida. Não tem como. A gente vai ter ansiedade até o dia que esse mundo, gente, virar farelo, né? Se você não acredita, tudo bem, mas eu acredito. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em tudo que está ali. Eu sei que vai chegar uma época que esse mundo vai findar. E nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos que está ficando quase insuportável, né? Os relacionamentos em comunidade, os relacionamentos nas famílias. Só vocês não perceberam que o amor se esfriou de uma tal maneira. Aí quando você vai lá para a palavra de Deus, está lá. Que aumentando o que? A maldade, as iniquidades, o amor de muitos que esfriariam. Né? Você não tem mais a paciência que você tinha antes. Eu tô com 42 anos, né? Eu nunca fui assim aquela mãe da paciência, né, gente? Mas hoje eu procuro ter os cuidados básicos para me manter serena no mundo pegando fogo. Então você precisa se cuidar, né? Você precisa, quando você estiver em família, evitar assuntos, gente, que causam gatilhos, sabe? Por exemplo, uma coisa assim que eu faço na minha vida, tá? É um exemplo meu. Eu evito discutir política, sabe? Religião, esses assuntos que cada um tem uma controvérsia, né? Uma opinião. Por quê, gente? Porque me vale mais ter paz, sabe? Eu escolhi ter a paz do que a razão. Já tem mais ou menos já está indo para uns 8 anos que eu resolvi seguir esse conceito que tem me gerado muitos benefícios, tá? Então procura, gente, a controlar seus impulsos, tá? A fugir de assuntos que te geram gatilhos, né? Os gatilhos é uma bomba,
para despertar em nós o nosso lado mais sombrio, né? O ser humano é incrível, o ser humano ele tem seu lado bom. Eu costumo dizer que não tem uma pessoa, gente, 100% ruim, nem uma pessoa 100% bom. A gente tem que aprender a viver, a extrair o melhor que o outro tem, né? E viver em paz é você adotar na sua vida um estilo de vida, uma comunicação não violenta, sabe? Aprenda a se comunicar, tá? Não é que você vai viver com uma coleira, não é que você vai viver com uma mordaça na boca, sem poder se expressar. Mas tenha cuidado, tenha muita sabedoria de como você vai se expressar. Tem um filósofo que diz que todas as verdades, gente, ela deve e precisa ser ditas, mas em amor. Que não nos falte amor, que não nos falte equilíbrio, tá? E que não nos falte domínio próprio. Saul, se ele pensasse, se ele segurasse uma fome um pouquinho, quando ele chegou ali daquela caçada, se ele analisasse direito o que a sua primogenitura, os benefícios, né, da sua primogenitura, ele não teria trocado por um prato de lentilhas, sem dúvida. Então, assim, essa história de Saul é para a gente parar, pensar e refletir. Quantas vezes nós nos comportamos como Saul, né? Como Isaú. Quantas vezes nós nos comportamos como Isaú, né? Vendendo o nosso direito por um prato de lentilha, né? E por muitas das vezes por não pensar. Né? Eu adotei isso na minha vida, a não fazer nada antes de eu pensar. Porque depois que você diz o sim ou que você diz o não, não tem como você voltar atrás, né? Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida você já tomou assim no calor das emoções? Nós somos seres emocionais. Esses dias eu ia fazer mais uma, sabe? E eu tive aquela conversa comigo mesmo. Vamos esperar 3 dias. Se 3 dias o seu coração continuar queimando, você vai lá e dá a sua palavra. Mas aí eu tive que esperar os 3 dias. Quando completou lá os 2 dias, eu vi que o meu coração, ele já não queimava mais, tá? Então, assim, que você aprenda a dominar, sabe, as suas emoções. Pensa direitinho quando você for tomar uma decisão, tá? Não toma decisão de forma alguma no calor, né, das emoções. Se você tiver com raiva, se você tiver irada, triste, tá? Tira um tempo para você. Coloca seus pensamentos em ordens. Porque quando você tiver mais calma, né? Quando você tiver mais calma, você vai perceber que aquela decisão que você iria tomar no calor, né, da sua, por impulso, você já não vai fazer mais, tá? E isso vai te gerar mais paz, mais tranquilidade, né, mais clareza. Então, assim, é possível você viver dias melhores? É possível, sabe? E é tão possível que a palavra de Deus, né, fala sobre a gente ter esse domínio próprio. Buscar os frutos do Espírito, né? E lá tem as dicas de como você vai fazer isso. Longanimidade, paciência, perseverança. Tudo isso tem lá na Bíblia. E isso é muito importante para a gente, tá? Buscar isso, empenhar nisso, tirar um tempo para isso, tá? Então, assim, cria um plano, né? Cria um plano. A dica que eu te dou também, para a gente finalizar, cria um
plano, um método pessoal seu, né? Uma dica também que eu dou muito com os meus pacientes é escrever 30, fazer uma lista de 30 recursos emocionais, tá? Aí você vai fazer essa lista de 30 recursos emocionais que você vai ter ali para você utilizar nos seus dias mais desafiadores. Sabe aquele dia que você está cansada, estressada, né? Aí talvez você se pergunte assim, mas que recurso é esse? Bora lá. Se você gosta de assistir um filme, você coloca, eu gosto de assistir filme. Série, né? Você pode colocar lá série que você pode assistir. Uma comida favorita, né? Que você gosta, que vai te acalmar, né? Que vai ali te corregular nos seus dias estressantes. Fazer uma caminhada, uma zumba, ler um livro, tudo isso é recurso emocional, né? Para os homens, um jogo de futebol, uma partida de futebol, sabe? Às vezes você está dentro de casa, às vezes está um atrito lá com seu esposo, ou com a sua esposa, ou com o filho, né? E você quer gritar, quer esbravejar, calma, né? Vá assistir uma série, vá assistir um bom filme, vai ler um bom livro. Para os homens aí, sabe? Quando você estiver estressado, querendo explodir a sua esposa, vá jogar uma partida de futebol. Quando você voltar, você já vai estar uma outra pessoa, tá? Cuida, gente, cuida. Às vezes a gente vê hoje tantos casamentos sendo destruídos por causa de bobeira, né? Uma briga. E aquela briga vai gerando ali um acúmulo de raiva, de mágoa, né? Aí você fica ali uma semana sem olhar na cara do seu esposo, de um filho, ou de uma mãe, ou de um parente, né? Perder tanto tempo com coisas tão bobas, né? Por simplesmente não dominar os seus impulsos, tá? Eu falo isso com propriedade, eu falo isso com muita clareza, eu falo isso com conhecimento de causa, né? Uma vez o meu casamento, alguns anos atrás, quase acabou também por causa disso. Eu era uma pessoa que eu não dominava. Sabe aquela pessoa assim, que não tinha papa na língua? Você já ouviu alguém falar assim, fulano não tem papa na língua? Né? Não tinha, eu não tinha domínio próprio nenhum, tá? Então, assim, eu tive muito prejuízo, muito mesmo. Então, hoje eu estou aqui, né, para dizer para você, é possível. É possível você salvar seu casamento, é possível você salvar a sua empresa, né, a sua amizade, na comunidade, né, a qual você congrega. Você ali, por mais que tenha pessoas difíceis, né? Porque o lugarzinho que tem pessoas difíceis, né? Como diz o pastor Clécio, o ser humano com suas esquisitices. Gente, é dentro da comunidade, né? É dentro da congregação. Então, assim, você aprendendo a ter uma comunicação não violenta, você não ajuda só a você mesmo, tá? Você ajuda também outras pessoas a se corregular. A nossa maior pregação, né, o nosso maior testemunho, a nossa lição de vida, né? Como a gente se comporta diante da vida. E fazendo isso, te garanto, você vai ser muito próspero. Você vai ser muito próspero, tá? Em todas as áreas da sua vida. A partir de hoje, não faça nada por impulso. Não responde no calor das emoções. Não trata decisões importantes, né, com aquela primeira emoção de hora. Vai para casa, dorme, leva alguns dias, analisa e depois você vai lá com a sua resposta já analisada, trabalhada, que aí você vai ver as coisas na sua vida melhorar, tá bom? Obrigada, Joana. A Joana apareceu aqui hoje. Deus abençoe sua vida, amadinha, né? Abençoe sua casa. E eu vou deixar
essa live salva, tá? Se você quiser assistir desde o começo, quiser compartilhar aí com mais alguém, tá? É muito importante, eu creio que... Ei, Mailane, tudo bem? Então, assim, eu já estou finalizando, mas essa live, tá? Eu vou deixar salvo. Veja desde o começo. É muito importante a gente aprender, né, a dominar os nossos impulsos. Só assim você vai conhecer a plenitude, tá? A plenitude do viver em paz, a comunicação não violenta, tá bom? Deus abençoe sua vida. Sábado que vem, nós vamos ter live de novo. Agora, no outro sábado, que vai ser o dia 8/2, a gente não vai ter live, porque a gente vai estar no nosso evento, tá? Desperte a Leoa, que existe em você. É o nosso workshop terapêutico, vai ser presencial. Como eu disse para vocês, vai ser no Parque Olímpico, no Salão de Festa. E já tem a mulher escrita. Amém, Joana? Joana, bora pro encontro das leoas, Joana. Vou te mandar, tá bom? Eu vou mandar o convite. Bora participar aí do encontro das leoas. Vai ser benção. Deus tem ministrado. Já me deu algo, me deu uma palavra, me deu uma estratégia lá para ministrar, né, no coração dessas mulheres. Eu tenho certeza, gente, o nosso primeiro encontro vai ficar marcado na história, porque o Espírito Santo vai estar presente, né? Ele nos moveu para fazer esse encontro e eu tenho certeza, tá, que ele vai fazer coisas nobres ali naquele lugar. Gente, eu fico até arrepiada de saber ali o que a gente vai viver naquele lugar. Nós vamos viver ali, vai ser uma tarde memorável, tá? Vai ser um momento que realmente o Senhor preparou para nós. E se você puder ir, será bem-vinda. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida também, minha querida. Ó, beijo no coração de vocês e até, ó, sábado que vem, hein? Com Deus.